Olá, educadores, de modo muito especial aos que estão na organização da questão do Programa de Desenvolvimento de Líderes, desse curso do qual a gente está desenvolvendo. Sou Neri Machado, diretor na instituição de ensinos CEBJA, aqui de Dois Vizinhos, e hoje eu convido o professor para a gente fazer um feedback da observação da sala de aula, né? Então agradeço a sua disponibilidade em estar gravando junto a este momento, né? Para que a gente possa dialogar sobre como se desenvolveu a conjuntura da aula, né? Claro, diretor, obrigado senhor por ter me conferido a honra de estar participando desse programa com o senhor. Foi um feedback muito importante em que nós, como educadores, temos a honra, digamos assim, cada vez de aprender mais, principalmente com esses retornos que nós temos dos senhores. Ótimo, maravilha. Então, o professor Leonel tem como componente curricular a disciplina de Geografia, né? E ele desenvolveu a aula em cima do conteúdo Agentes Modeladores do Relevo. Essa apresentação que o senhor desenvolveu com os alunos, essa aula, eu diria assim que foi muito significativo visualizar a interação deles na apresentação dos conteúdos, as explicações, a maneira com que eles questionavam e dialogavam sobre a situação, né? Onde eles até pontuaram, quando o senhor fazia as explicações com relação à questão dos agentes externos, que é a ação do ser humano com relação à questão da mudança do relevo. E me recordo que um dos estudantes mencionou e o senhor explicou com detalhes a questão do viaduto, né, que existe na nossa cidade como um dos exemplos de mudança do relevo, né? E aí pontuou também a questão das situações de ações internas da Terra, mudança do relevo através dos terremotos e vulcões. Então isso foi muito bacana visualizar eles fazendo essa interação, essa conjuntura e a maneira com que eles interagiam até no desenvolvimento dos próprios desenhos que o senhor exercitava ao quadro, fazia ao quadro, e com que eles observavam e interagiam. Também, com o uso do Educatron, o senhor sinalizava vários exemplos com relação à questão dos agentes modeladores do relevo, né? E posterior ao questionamento do qual eles colocaram em exercício no caderno, né, foram desenvolvendo. E eu gostaria de pontuar, professor, e parabenizar essa ação, essa interação com eles, né? E pontuar um detalhe que não sei se o senhor talvez já tenha ciência disso, conhecimento disso, com relação à questão de o planejar em dobro, uma metodologia que faz com que você se otimize com a atividade em momentos que talvez uma turma possa acelerar na produção da atividade, mas uma outra turma pode ir um pouco com mais cautela. E eu percebi que no final da aula teve um caminhar muito significativo de interação, de diálogo com eles, mas levando também os aspectos pessoais. Não que isto não seja importante, é muito significativo, muito bom, né? Conhecer o estudante também conhecer o professor e ter essa interação. Mas naquele momento poderia ter um aprofundamento, talvez, na condição da prática de produzir talvez uma maquete, de produzir talvez um cartaz, de fazer com que eles fizessem uma interação de uma metodologia ativa com algo mais prático com relação além da escrita e a posição teórica, né? Então, esse seria o meu único ponto de atenção. No mais, eu diria parabéns por todo o aprendizado que transmitiu aos nossos estudantes. E, mais uma vez, eu reforço, então, a sua colaboração. Eu não sei se o professor quer fazer alguma ponderação, fique à vontade. Não, eu que agradeço, né, diretor? O diretor Neri sempre, quando pôde, né, nessas práticas, nos ajudar, né? Eu tinha comentar adiante sobre essa questão do feedback, é uma realidade, né?
Nós, quando estamos dentro da sala de aula, às vezes nós temos uma visão e chega alguém de fora que com certeza tem mais experiência que a gente e nos ajuda, nos encaminha, fazendo com que o ensino seja cada vez melhor. Muito obrigado, diretor. A gente que agradece e assim nós vamos aprendendo juntos, né? Nós vamos aprendendo juntos, é uma caminhada, é uma parceria, é uma troca de experiências que um vai contribuindo com o caminhar do outro, né? Então, de certo modo, mais uma vez, muito obrigado. E fechamos assim o nosso feedback sobre a observação da aula de Geografia com os conteúdos de agentes modeladores do relevo. Muito obrigado, tudo de bom a todos.